Pessoal, nesse vídeo a gente vai retomar todo o conteúdo estudado durante a semana, que a gente estudou sobre funções do primeiro grau, função afim também conhecida, tá? Essa aqui é a fórmula da função afim, a fórmula geral, tá? Aqui tem o termo a e x. O a é o coeficiente do x, ele sempre vai estar acompanhando o x, tá? O x é o termo que a gente precisa descobrir, que a gente não sabe o valor. Esse aqui é o b, o coeficiente independente, que é sempre uma constante, tá? Ele não acompanha letra alguma, tá? Essa aqui é a solução geral, tá? O termo geral. A gente estudou como identificar os termos da função, tá? A gente estava estudando sobre isso. Vamos ver um exemplo de equação. Não, esse aqui não. Vamos começar com esse aqui. Primeira coisa que a gente precisa saber. O A é sempre quem acompanha o X, tá? Nesse caso aqui, o A é igual a mais 3. Nunca esqueçam do sinal junto, tá bom? O B aqui, quem é que tá sozinho, sem letra alguma? O menos 2, tá? Não importa se o A tá na frente, se o B tá depois, vocês só precisam saber que o A é sempre quem acompanha a letra, o X, e o B sempre é a constante, tá? O sozinho. Outro detalhe, esse exemplo aqui. 5x, tá? O A, você já sabe, né? Quem acompanha o X, A é igual a 5. Ok. Mas e o B? O B não tá aqui. Então eu não coloco o B? Não, o B está assim. O B é 0. Mesmo que ele não apareça aqui, aqui é 0. Ok? Vamos ver outro exemplo, só para constar. 2x mais 3. Quem é o A? O A é 2. O B é 3. Essa é a resposta dessa daqui, ok? Antes de passar para o seguinte conteúdo, a gente precisa entender isso. Isso se chama plano cartesiano. Todas as funções do primeiro grau são baseadas nisso, no plano cartesiano. Ele serve para a gente se localizar, tá bom? Esse aqui se chama ordenado, o eixo Y, tá? Esse aqui se chama abscissa, o eixo X, tá? Eixo X, eixo Y, ok? Tanto o eixo Y como o eixo X existem pontos positivos, positivo aqui, como existem pontos negativos, negativos aqui, tá? Existe uma ordem, existem os pares, sempre o X, depois o Y, tá? Se eu pedir para vocês, achem no plano cartesiano 2 e 3. A gente vai procurar o 2 no X, aqui, e o 3 no Y, aqui. E a gente vai ligar esses pontos. Achamos. Viram? Sempre se baseia em X primeiro, Y depois. Por que eu quis explicar com isso? Porque a função de primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá? Sempre vai ser uma reta. Como eu falei para vocês, a função do primeiro grau, função afim, sempre vai ser uma reta. Tanto para baixo quanto para cima, tá? Ela nunca vai ser isso aqui, ó. Que isso aqui já é a função do segundo grau, que é uma parábola, que vocês não vão estudar agora, só depois. O que diferencia uma de outra? Como identificar se uma função é decrescente ou crescente? Como identifico uma e outra? Justamente pelo termo A. Se o termo A for positivo, nesse caso, ela é crescente. Se o termo A for negativo, nesse caso, ela é decrescente, tá? Quem é o A aqui? O A é igual a menos 2. Quem é o B aqui? O B é igual a 2.
Por isso que a retinha está subindo, que é crescente, porque é 2 positivo. Por isso que a retinha está descendo, porque é 2 negativo, tá? Decrescente e crescente. Somente com o termo A vocês identificam, ok? Vocês até agora vão achar que é fácil. Identificar os termos, identificar na reta. Porém, no exemplo anterior, eu dei pontos para vocês já prontos, tá? 2 e 3. Só que existem funções. Se eu pedir para vocês 2x, como vocês vão colocar 2x aqui? Se eu não dei os pontos, não dei as coordenadas para vocês, como vocês vão fazer isso? Bom, o resultado do termo y, vamos puxar para cá. O resultado do termo y sempre vai depender do x, tá? Dos valores que eu der para x. Vamos escrever aqui. Se eu der x igual a 1, vamos ir dando termos. Igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, tá? Eu dei aleatoriamente esses valores para o x, tá? Ok? Como é que eu vou fazer? X igual a 1. Eu vou pegar essa função, y igual a 2x, e vou substituir para achar o valor de y. Y igual a 2 vezes 1, porque eu dei aqui, esse 1, eu vou estar substituindo o x, ok? Então, y nesse caso vai ser 2. Então, quando o x for igual a 1, o y vai ser 2 nessa função, ok? Vamos ver nesse outro caso. X igual a 2. Y igual a 2 vezes 2, tá? Porque, novamente, eu substituí o x daqui pelo valor que ele realmente é. Então, y vai ser igual a 4, tá bom? Então, quando o x for igual a 2, o y vai ser igual a 4. O que eu quero dizer com isso? Vocês podem continuar fazendo com esses outros números, mas o que eu quero com esses dados? Eu quero achar os pontos no plano cartesiano. E como é que eu vou achar? Vamos ver. Quando o x for igual a 1, vamos lá, vamos marcar. X igual a 1. Tá aqui, ó, x. X aqui, abscissa, ordenada, y, tá? O x for igual a 1. Só um pouquinho, aqui. Quanto é que vale o y? Vale 2. Cadê o 2? Tá aqui. Então, a gente vai achar esse ponto. A gente vai ligar. E tá aqui, ó. Bem facinho. Mas, isso depende da função. Nesse caso, é 2x, tá? Quando o x nessa função valer 1, o y vale 2. Nesse outro caso aqui, ó, o x vale 2. Vamos achar. Cadê o 2? O 2 tá aqui. Opa, o 2 tá aqui. Então, o y vai valer 4. Cadê o 4? O 4 está aqui. Então, a gente vai ligar. E vai achar o ponto aqui. Entenderam? É a mesma coisa os outros exemplos. A gente só tem que jogar na fórmula. X vale 3. Y é igual a 2 vezes 3. Por que 3? Porque eu substituí o valor do x, que é 3. Então, y é igual a 6. Mesma coisa. Vamos lá. Cadê o 3 aqui? No x. Tá aqui. Ele vale o quanto? 6. Então, vamos achar o 6 no y. Tá aqui. Então, a gente vai ligar. É sempre bom ter uma régua ou um caderninho quadriculado como esse. Até para ficar retinho. No meu caso, não saiu retinho porque eu estou gravando com o celular na mão. Então, é meio dificultoso. Porém, é sempre bom, facilita muito vocês ligarem e acharem os pontos, tá? Então, isso é uma forma de vocês construírem um gráfico e descobrirem. Aqui nesse caso, vamos ver. Vocês acham que essa função, ela é crescente ou decrescente? Olhando já
pelo termo A, vocês veem que o A é positivo. É 2. Então, vocês já vão logo concluir que ela é crescente. Porém, se pedirem para vocês montarem, é só, ó, vocês já estão vendo que os pontinhos estão todos interligados, tá? Eu vou dar uma pausa aqui para vocês poderem verem direitinho. Eu passei por cima dos pontos e construí a linha. Vocês podem ver que a linha é crescente, conforme a gente já tinha identificado, pois o A é positivo, mas não custava construir o gráfico e verificar. Então é esse o nosso conteúdo. A gente vai seguir estudando funções do primeiro grau, que tem muita coisa para estudar, mas isso foi uma retomada para vocês, porque foi colocado o conteúdo durante a semana, vai que vocês não tenham entendido alguma coisa. Eu fico à disposição de vocês no WhatsApp, vocês podem me chamarem, podem tirar a dúvida e podem mandarem as respostas dos exercícios que eu vou corrigir e ajudar vocês, tá bom?